aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. Olá, amado ouvinte do programa Encontro com a Vida, tudo bem com você? Por toda essa semana estamos em recesso, essas 2 semanas, e por isso estamos trazendo para você alguns recortes de pregações que fiz ao longo desses anos. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês uma história que aconteceu lá com Jesus. Jesus estava contando para as pessoas que ele iria ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos líderes da igreja naquela época lá, né? Os sumos sacerdotes, ia ser entregue nas mãos dele, ia ser levado à cruz e ia ser morto de maneira cruel como um criminoso. E naquele momento que Jesus estava contando aquela história do que iria acontecer com ele, se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com 2 filhos, e ela fez a seguinte pergunta: Jesus, eu quero lhe pedir um favor. E Jesus disse: o que você quer? E ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos sim. Então Jesus disse: vocês beberão do meu cálice. Quanto a sentar comigo à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aquele a quem está preparado por meu Pai. Mateus 20, verso 20 a 23. Vocês entenderam? Depois que Jesus contou todo aquele sofrimento que ele ia passar, agora chega a mulher de Zebedeu com 2 filhos. Senhor, lá no teu reino, bota o meu filho, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que eles são capazes de beber o cálice que eu tenho para beber? Que cálice era esse? Exatamente passar pela dor. Jesus ia caminhando na quinta-feira, véspera da sua crucifixão, e ali ele ficou totalmente triste, disse Jesus: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E lá no Getsêmani, ele ficou tão angustiado que do seu rosto caía grandes gotas de sangue. E ele se apegava ao solo e clamava com toda a alma para que o Pai afastasse dele aquele cálice. E disse Jesus: Pai, se for possível, salva a humanidade sem que eu beba esse cálice. E aqueles 2 jovens disseram: Senhor, nós bebemos o teu cálice sim, nós podemos beber. Bom, vocês vão beber do meu cálice. Agora, sentar do meu lado direito ou à minha esquerda, isso aí não compete a mim, mas a meu Pai. Que cálice era esse? Ontem nós vimos a história, como eu disse para vocês, de 2 jovens que beberam do cálice que Jesus bebeu. Amigos, dizer que segue a Jesus é muito fácil. Quem aceita Jesus, nas grandes pregações que se fazem por aí, às vezes pregações emotivas, levadas pela emoção. Mas Jesus é maravilhoso, aceita Jesus, você vai melhorar de vida, você vai ter um carro do ano, vai ter um bom trabalho, vai ser um grande empresário, a tua vida vai ser outra. Aceite a Jesus, venha para Jesus que é bom demais. É como se quisesse pedir a Jesus o melhor. Deixa o Senhor sentar na tua direita, deixa o seu teu ministro Jesus no teu reino, é bom demais. Agora beber o cálice que ele tem para beber é outra coisa.
Estou falando, amigos, de John Hus. Ele conheceu a verdade que a igreja encobria, a igreja que eu me refiro aqui é a igreja católica. Isso aconteceu por volta do ano de 1400. E John Hus entendeu que a salvação é exclusivamente através da graça de Jesus Cristo. Só Jesus salva. Mas a igreja católica, ela mostrava que a salvação era através de boas obras. Para você ser salvo, você teria que trazer dinheiro para a igreja. E aí John Hus, vendo aquilo ali, ficou indignado. A salvação é de graça, é por meio de Jesus Cristo. Como é que pode isso? Então ele começou a escrever e começou a pregar que a salvação é mediante o sangue de Jesus Cristo. E a igreja então chamou ele nas catracas. Ou você muda a tua pregação, John Hus, ou então você vai ser morto. Várias vezes John Hus foi chamado para depor e para retratar da sua fé. E eu grifei aqui uma parte que eu li com vocês. Depois que a sentença foi pronunciada, começou a cerimônia da degradação. Olha que palavra. A cerimônia da degradação. Exortado mais uma vez a se retratar, Hus respondeu, voltando para as pessoas: de que maneira então eu poderia olhar para o céu? Se eu for retratar o que eu preguei, como é que eu vou poder... Com que cara eu vou olhar para Jesus? Em outras palavras, né? E disse mais: como seria eu capaz de encarar as pessoas para quem eu preguei o evangelho puro? Como? Não. Considero a salvação delas mais valiosa do que esse pobre corpo que está agora condenado à morte. Meus amigos, isso aqui é muito forte. Eu considero a alma, a salvação das pessoas para quem eu prego, mais importante do que a minha vida, do que esse corpo que está condenado à morte. E muitas vezes o departamento missionário da igreja chama a gente para ir pregar no sábado à tarde. Não, eu tenho que dormir. Aí trabalho a semana todinha, eu tenho que descansar. E aqui o Hus disse: olha, a minha vida, o meu corpo, diante das almas que vão ser salvas, não vale nada. Pode levar para a fogueira. E continuando aqui, para terminar. As vestes sacerdotais de Hus foram removidas uma a uma. Detalhe: Hus era um padre católico, mas ele pregava a mensagem como era em Cristo. E agora aqueles bispos, diz aqui, ó, cada bispo pronunciava uma maldição enquanto tirava as vestes sacerdotais de Hus. E por fim colocaram uma mitra em sua cabeça. E lá estava desenhado desenhos feios de demônios. E com toda alegria, disse Hus, usarei essa coroa, Jesus, de vergonha por ti, que usou por mim uma coroa de espinho. Hus verdadeiramente bebeu o cálice que Jesus bebeu, meus amigos. E ele era católico, era um padre. O que aquele católico disse, amor, sobre os dois? Ele disse que quando Jerônimo estava tirando as roupas para colocar as outras roupas de vergonha, né? Ele disse que estava se preparando não para a morte, mas sim como se fosse para uma festa de casamento, feliz. E quando a fogueira começou a tocar, os primeiros chamas, ele começou a entoar louvores. E até quando a chama estava mais forte possível, ainda conseguia ouvir a sua voz, cantando e louvando o nome de Jesus, né? Ele cantava aquela música, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E assim sua voz foi indo até silenciar. Jesus, filho de Davi.